Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária com a proteção de Deus e em nome do povo eu declaro aberta esta sessão. Saudamos todos que aqui estão presentes, sejam todos bem-vindos e convido a todos para que fiquem de pé para que façamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Considerando a falta do nosso secretário que compõe a mesa diretora, eu gostaria de pedir a Letícia, controladora interna, para que faça a chamada da lista de presença. Lista de presença. Segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Data 10 de fevereiro de 2026. Ângelo Augusto Felizardo Tavares. Presente. Cassimiro Ventura Neto. Presente. Érica Benassi da Cruz Pereira. Presente. José Ricardo Mendes. Presente. Josmar Mendes Rigo. Presente. Marcos Maciel de Oliveira. Ausente. Nelson Luiz dos Santos. Ausente. Rogério Silvério Mendes. Presente. E Valdemir Francisco Martimino. Presente. Eu peço à controladora interna que faça a leitura da ata da sessão anterior para discussão e votação. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão da 16ª legislatura. Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada aos 3 dias do mês de fevereiro de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Cordislândia, Minas Gerais, sob a presidência do senhor vereador Ângelo Augusto Felizardo Tavares. O senhor presidente cumprimentou a todos, dizendo que com a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a sessão. O senhor presidente convidou a todos e aos nobres colegas a ficarem de pé para rezarem o Pai Nosso, para abençoar a reunião ordinária. Em ato contínuo, solicitou ao senhor secretário, vereador Nelson Luiz dos Santos, que fizesse a chamada da lista de presença, sendo constatada a presença de 9 vereadores. Ângelo Augusto Felizardo Tavares, Cassimiro Ventura Neto, Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes, Josmar Mendes Rigo, Marcos Maciel de Oliveira, Nelson Luiz dos Santos, Rogério Silvério Mendes e Valdemir Francisco Martimino. Em seguida, o senhor presidente mencionou que, antes
que antes da controladora interna proceder à leitura da ata, ponderou algumas questões, destacando a importância de iniciar o ano com orientações relevantes, as quais já haviam sido enfatizadas em diversas ocasiões no ano anterior. Ressaltou que, durante as discussões de projetos de leis, debates, orientações ou indicações que venham a ser realizadas, os vereadores evitem conversas paralelas entre si, mantenham os aparelhos celulares no modo silencioso, respeitem a fala do outro, sem interrupções, bem como evitem o uso de aparelhos celulares durante as gravações, permitindo-se o uso somente em caso de emergência, tendo em vista as diversas reclamações recebidas. Por fim, destacou que conta com a colaboração de todos e manifestou votos para que tenham um ano legislativo muito produtivo, respeitoso e comprometido com os interesses da população. Logo após o exposto, o senhor presidente solicitou à controladora interna que fizesse a leitura da ata anterior, que após lida e discutida, foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente perguntou aos vereadores que quisessem fazer o uso da palavra que se inscrevessem. Sendo assim, se inscreveram os seguintes vereadores: Érica Benassi da Cruz Pereira, José Ricardo Mendes e Josmar Mendes Rico. Seguidamente, o senhor presidente passou a tratar de 3 projetos de leis que seriam abordados. Em seguida, apresentou o projeto de lei número 1 de 2026, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 852, de 20 de março de 2007, a qual modifica o Dia Oficial das Igrejas Evangélicas. Continuamente, o senhor presidente solicitou à senhora assessora jurídica que procedesse à leitura do referido projeto e sua justificativa. E, após a leitura, o projeto foi colocado em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por 5 votos a favor, 2 contra e 1 abstenção. Em seguida, o senhor presidente deu continuidade, abordando o projeto de lei número 3 de 2026, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.200 no orçamento vigente e dá outras providências, solicitando à senhora assessora jurídica a leitura do referido projeto e sua justificativa. E após a leitura, o projeto foi colocado em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Continuamente, o senhor presidente abordou o projeto de lei número 4 de 2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 405 mil e dá outras providências, solicitando, em seguida, à senhora assessora jurídica a leitura do referido projeto e sua justificativa. E após a leitura, o projeto foi colocado em discussão e votação. A senhora vereadora Érica aproveitou o momento oportuno para destacar que a página oficial da Prefeitura já havia divulgado a informação de que a ambulância teria sido adquirida, o que, em seu entendimento, não poderia ocorrer, uma vez que o projeto de lei ainda não havia sido apreciado e aprovado pelo plenário.
Em seguida, o senhor presidente complementou que era necessário aguardar a votação para somente após a aprovação encaminhar o projeto ao município e efetuar a compra. Continuamente, o senhor presidente colocou o projeto em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 abstenção. Houve ainda esclarecimentos ao senhor vereador Cassimiro, por parte da assessoria jurídica, tendo o vereador questionado se havia necessidade de apresentação de 3 cotações para a compra da ambulância. Ocasião em que a assessoria jurídica esclareceu que, por se tratar de recurso oriundo do governo do estado, o município de Cordislândia foi contemplado com a referida ambulância, não havendo, portanto, a exigência de 3 cotações. Seguidamente, o senhor presidente concedeu a palavra à senhora vereadora Érica Benassi da Cruz Pereira, que cumprimentou a todos e logo após relatou que esteve in loco na creche municipal Menino Jesus. Informou que havia apresentado uma indicação ainda entre as últimas do ano de 2025, a qual obteve resposta do Executivo no sentido de que seria realizada uma reforma. Diante do que foi constatado durante a visita, a vereadora solicitou ao Executivo esclarecimentos acerca do que efetivamente foi executado na referida creche, bem como a discriminação dos gastos realizados, uma vez que, conforme observado, não foram identificadas as reformas informadas na resposta anteriormente encaminhada. Em seguida, o senhor presidente colocou a solicitação de esclarecimentos em discussão e votação, sendo aprovado por 5 votos a favor. Em ato contínuo, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador José Ricardo Mendes, que indicou a necessidade de disponibilizar mais um veículo de plantão na área da saúde, para que, quando um estiver em atendimento, haja outro disponível para socorrer a população, ressaltando que há diversas reclamações da população quanto à falta de outro veículo, sendo a indicação aprovada por unanimidade. Seguidamente, o senhor presidente passou a palavra ao senhor vereador Josmar Mendes Rigo, que indicou ao Executivo a atual situação do Parque de Rodeio, destacando o excesso de mato, o que tem favorecido o aparecimento de animais peçonhentos, trazendo riscos e preocupações aos moradores. Ressaltou ainda que moradores e visitantes de fora têm comentado que a cidade aparenta estar muito feia e abandonada, solicitando ao menos a realização da limpeza do mato e pintura no local, sendo a indicação aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a se tratar na ordem do dia, o senhor presidente informou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 10 de fevereiro de 2026, às 19 horas, e em nome de Deus e do povo, declarou encerrada a sessão. Ata em discussão. Ata em votação. Se todos estiverem de acordo com a ata, que permaneçam como estão. Caso contrário, podem se manifestar. Presidente, eu falei da reforma lá, mas não é que não foi realizada a reforma que falaram, é que falta ainda terminar. E conforme eu anexei as fotos lá, entendeu? Fechar o mês de janeiro, queria só deixar esse esclarecimento aqui, senão fica meio... Tá, fechou o mês de janeiro, foi informado as mães que estaria feita reforma lá, bom informado, né, mandaram a resposta oficial. E no dia que eu cheguei lá, 2 dias antes de abrir a creche, dia 4, lá na memória, e estavam pintando a externa dentro da creche, lá fora não foi pintado ainda.
Então, assim, aí eu pedi para ver o que foi realizado lá, já que não tinha sido feita a reforma total ainda. É isso que eu quero deixar claro. Né? Não que eu estou falando que eles não fizeram. Foi feita alguma coisa assim. Ata aprovada? Ata aprovada por unanimidade. E aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que se inscrevam. Rogério? Érica? Cassimiro? Ricardo? Josmar? E Valdemir? Sim. Bom, antes de eu dar a palavra para quem solicitou, eu gostaria de estar entregando para vocês o projeto de lei de número 5 de 2026 para apreciação e discussão e votação para a próxima reunião. João Paulo vai entregar uma cópia para cada um. E eu gostaria de estar passando a palavra para a vereadora Érica. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e demais presentes. Eu queria hoje falar o seguinte: tudo que eu trago aqui primeiro, que eu venho trazer aos senhores, eu vou lá no lugar ver se de fato é verdade. Durante essa semana que passou, hoje, ontem, mães que têm as crianças que são atendidas pela PAI, vem pedindo, né, para eu ver o que está acontecendo, porque as crianças não estão sendo mandadas pela PAI, não estão indo na escola. O que eu fiz? Eu liguei na PAI para saber primeiro o que estava acontecendo lá, se ela estava dando aula normal, porque as aulas de todas as escolas começou dia 4. Então, lá na PAI também de Monsenhor Paulo, onde nossas crianças são atendidas, que estudam, começou dia 4 também. Então, liguei lá primeiro, tive essa confirmação, eles estão esperando as nossas crianças lá. Depois eu fui na Secretaria de Educação. Lá conversei com a Secretaria de Educação, que me informou que as crianças não estão indo porque o ônibus está na manutenção. Então, eu queria fazer uma indicação executiva, pedindo para que esse ônibus volte a levar as crianças, né? E pedir esclarecimento também, porque teve um aviso no mês de janeiro, no mês de janeiro, que os ônibus, carros da educação estariam em manutenção. E agora a gente já está em fevereiro. Por que essas crianças estão sem aulas? Tem crianças chorando em casa, vendo os irmãozinhos aqui na escola e as crianças não estão indo aqui, não estão indo. Então é direito da criança. Direito à educação. Esse ônibus, a mãe primeiro falou que a aula ia estar, a responsável das crianças informou que dia 9 ia começar.
Depois mandou um comunicado lá que dia 23 vai começar. Então, depois do carnaval, dia 23, começa as aulas das nossas crianças aqui. Porque o ônibus está em manutenção. E aí também, a van que leva os alunos para a faculdade também está em manutenção. Hoje foi o ônibus que vocês levar os alunos, os jovens. Então, eu queria fazer essa indicação e pedir esclarecimento, porque os ônibus, no meu entendimento, teriam que estar todos revisados, preparados para atender nossas crianças e nossos jovens. Essa é uma indicação. Posso fazer outra já? Pode, que eu coloco tudo em votação. E eu também estive na quadra lá do lado do Vazão, a quadra onde as criancinhas, jovens, adultos usam para o esporte, que é uma coisa muito importante também. Eu até trouxe foto, eu tive foto no meu grupo. Hoje eu fui lá, eu trouxe a foto dos alunos, só para colocar slide agora para a gente poder mostrar melhor, né? Para não ter dúvida. Mas eu cheguei lá, a quadra está precisando de manutenção urgente, porque tem um banheiro masculino. Um dos banheiros lá está precisando de manutenção, a quadra inteira, na verdade, mas o banheiro lá está correndo risco do telhado, da laje cair, está pingando água, o telhado cedeu, caiu assim, e está entrando água de chuva lá, estava pingando água, vaso, má conservação, banheiro em mau estado, fio. Teve uma mãe que ligou também falando que a criança tomou um choque lá devido ao fio. Até essa mãe pode vir falar, se o pessoal achar que a gente está falando de uma coisa que não é verdade. Então, assim, estão precisando dessa manutenção lá na quadra, porque o esporte também faz, as crianças estão adorando, os jovens também, né, a escolinha que está aí na nossa cidade. E outra coisa, que é o terceiro, que a gente já trouxe aqui, tem vereador que está cobrando, eu já cobrei também, é o tapa-buracos na cidade. Está impossível andar por Porto de Noite. Né? Eu sei que é cansativo a gente está pedindo, mas aqui a gente traz, né? A gente não executa, a gente traz as indicações. É um dever nosso, né? É uma obrigação nossa trazer. O pessoal está reclamando com razão. Não tem condições de andar por Porto de Noite. E eu queria ressaltar também, essa eu já fui na escola lá, já até fiz, porque eu não pude esperar a reunião de terça-feira. Mas eu queria deixar aqui, falar uma fala minha aqui sobre a Escola Municipal João Marcelo do Prado, nossa única escola municipal. Começou as aulas, na quinta-feira eu estive lá conversando com os funcionários, no dia que estava tendo aula lá. Eu até tenho fotos aqui também, né, a situação para a sala de aula. Ao meu ver também, período de férias serve para quê? Para a gente organizar a casa. Pintar, se for necessário, fazer as manutenções para acolher os nossos alunos, os funcionários, os professores, né? O que eu encontrei lá? A sala estava na hora do recreio lá, pessoal, né? Eu entrei na sala deles, onde eu não exponho ninguém. A diretora falou que poderia andar lá, que é um dever, é um direito do vereador andar sobre essas repartições públicas. Mas sala do mofo, eu saí de lá muito aborrecida, porque acho que não deve ter cidade lá. E aqui está a foto, se vocês quiserem ver. Né? Tem fogo caído. Né? A princípio tem fogo lá, que já colaram até chegar os fogos que eles pediram. Mas as crianças do prédio estão aqui, ó. Aqui, ó. Queria que vocês olhassem. Aqui está a mochilinha deles, ó, a coisa, e aqui está um mofo. Então eu acho que essa sala de aula aqui, toda a sala de aula lá tinha a escola, e lá eu vi que a diretora, os funcionários já pediram, né? Já foi feito o pedido. Então a gente tem que saber aonde está o erro, o que está acontecendo na nossa cidade. Eu falei lá na Secretaria da Educação hoje. É bom o vereador estar cobrando? Não é? A gente queria, eu aposto que vocês também têm a mesma opinião que eu. Não era melhor eu não estar cobrando, não precisar trazer isso para o plenário, não precisar levar isso para a internet? Não, melhor. Eu preferia, mas infelizmente
É o que a gente está vivendo hoje importante. Então, assim, isso aqui da escola, eu levei lá porque o fogo estava caindo assim do chuveiro. As criancinhas do integral iam começar hoje, ontem, né, que foi terça e segunda. Então, eu já tive que fazer sem passar para treinar, mas eu queria que os senhores tivessem conhecimento disso, né? Que eu já fiz a indicação, né? Eu espero que logo seja atendido, porque a diretora também já tinha pedido, eu reforcei. Mas, assim, a nossa cidade está precisando ser cuidada, melhor ser. É só isso. Bom, a vereadora Érica trouxe 3 indicações, eu vou colocar uma por uma para votação, que é pedido de esclarecimento do ônibus da PAI, que está em manutenção até hoje, os alunos não puderam voltar à aula. Rogério? Por favor. Érica? Por favor. Cassimiro? Por favor. Ricardo? Josmar? Sou a favor. Valdemir? Indicação, pedido de esclarecimento aprovada por unanimidade. E também ela solicitou a indicação para a manutenção do banheiro da quadra poliesportiva que fica lá do Fubazão. Na verdade, na quadra toda, A quadra o banheiro principalmente, mas na quadra inteira precisando. Rogério, Por favor. Érica, Por favor. Cassimiro, Por favor. Ricardo, Josmar, Sou a favor. Valdemir. A favor. Aprovado também por unanimidade. E a terceira indicação é o tapa-buracos na cidade. Rogério, Por favor. Érica, Sou a favor. Cassimiro, Por favor. Ricardo, Josmar, Sou a favor. Valdemir. Também aprovado por unanimidade. Gostaria de estar passando a palavra para o senhor Josmar. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente, eu queria agradecer o secretário de obra, porque eu pedi para ele mandar roçar o quarto rodeio, ele já começou a roçar. Quero agradecer muito ele, porque sempre está junto, o que ele pode fazer, ele sempre faz. E eu queria uma observação na ata, como vai fazer, você põe que os 5 votos a favor e 2 contra, mas não está constando os vereadores que votou contra e nem os que votou a favor. Queria que na hora que fosse for, 5 vereadores votou a favor, fala os nomes, e os que votou contra, fala o nome também quem votou contra. Vou solicitar essa Porque observação. se está uma pessoa aqui, não sabe qual é o vereador que votou contra. Está respaldando quem votou a favor e quem votou contra. E quero dizer, vereadora, que você está certo, você tem que correr atrás. Eu já corri muito. Acho que você vai indo, você até cansa. Você pede, eles acham que vai ser oposição. A cidade está largada, você está. Mas tem que fazer o que você está fazendo, você está certo. Correr atrás. Eu fui na escola, eu vi também. Até está precisando de mais 2 salas. Até se mandou um ofício para fazer 2 salas lá, ele não está conseguindo fazer as 2 salas da creche para os alunos. Pensou mais 2 salas boas lá. No 3º ano mesmo, a diretora falou que ficou à tarde, porque não tem sala. Ela queria pôr o 3º ano tudo cedo, mas porque não tem sala, está bastante gente, então, cobrar, tem que fazer essa parte, apresentar para o teu leitor, para a população, porque muita gente já está abordando, está vendo que só tem meia dúzia de gente ali que está subindo na vida e o Coislã está ficando para trás. Então, é só isso que a gente queria agradecer o secretário, ele foi muito prontinho, e é só isso. Obrigado. Eu notei a sua observação aqui, depois eu vou solicitar para que sejam incluídos os nomes das votações na. Porque aí fica respaldado, doutor. É melhor quem votou. Você tem um aqui que não viu a opinião passada? Sim. Quem votou contra? Então, é só entender. Obrigado. Gostaria de estar passando a palavra para o senhor Valdemir. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Ele fala o seguinte, de reclamação de aluno que foi para a faculdade, escolas tem parando, está pegando, cobrando, teve muita reclamação no ano de educação. E realmente está uma pouca vergonha, porque hoje passaram por umas maré perdidas e tem uma do ano, está na hora de jogar fora. Já já tem que levar comprar um ano do ano. Está sem condições. Ficou 30 dias de férias sem cuidar da sua educação. Sabe o que está acontecendo? E várias pessoas procurar, não tem carro fazendo agora o ano da faculdade está tendo reclamação. Os impostos que mandaram pelo ano.
Eu vou dar um recado seguinte: o dia que eu fiz com os alunos do carro, eu vou ligar lá no rodoviário de Varginha, o ano vai ser preso lá, porque os ônibus ali não passam a polícia. Mas não tem pneu, não tem lutador, mas tem que ter mais facilidade do aluno. Rega cachorro no carro, na educação. Então a gente dá mais pular para a luta, então a vergonha, pular na cidade e 5 anos está cobrando, não resolve, não sei se o prefeito está um ano. Somente isso é problema. Senhor vereador, dar banho escolar para a faculdade é um pedido de esclarecimento? Sim, o que está acontecendo? Vou colocar em votação. Rogério. Por favor. Érica. Casimiro. Ricardo. Josmar. Sou a favor. E Valdemir. Por favor. Então, seu pedido de esclarecimento foi aprovado por unanimidade. E eu gostaria de estar dando continuidade, que eu esqueci de ressalvar semana passada, que nós ganhamos o mobiliário do Banco do Brasil. Tanto que vocês podem ver ali, são 3 longarinas, a outra está lá na recepção, e 2 armários. Esses mobiliários já estão inclusos no patrimônio da Câmara, porque foi tudo documentado do banco para nós. Eu assinei um termo que estava recebendo. Então está aí, eu acho que tem mais coisas para vir. De acordo com o que for vindo, eu vou informando a todos. Até agradeço o Ricardo de ter disponibilizado o caminhão e o seu tempo para poder buscar esses móveis. Viu, Ricardo? Nossa nova sessão ordinária será dia 24 de 2 de 2026, às 19 horas. E não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus e do povo, eu declaro encerrada esta sessão. Uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Cordislândia, trabalhando em prol da população.